Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? A Pro espera e deseja sinceramente que sim, que vocês estejam aí, ó, muito bem, em casa, se cuidando e estudando também, turminha. Hoje nós vamos continuar trabalhando no processo das grandes navegações, só que agora olhando pela ótica do sistema econômico daquele momento. Então, hoje nós vamos focar no sistema aqui mercantilista. Vamos trabalhar alguns pontos, visualizar alguns pontos essenciais e muito importantes para vocês. Então, aproveitem aí a explicação da Pro. Nós já estudamos, né, as grandes navegações, a aulinha anterior, né, fala bem direitinho sobre como foi o processo, né, as grandes nações que se desenvolveram nesse momento das grandes navegações, tá bom? E hoje a Pro vai começar a aula falando sobre as consequências dessa expansão marítima. E aí, a Pro queria, né, fortalecer, né, reforçar aqui com vocês a questão do facilitamento, né, dessas monarquias. Então, quando a gente tem as grandes navegações, a ideia, né, aqui a importância é para o fortalecimento dessas monarquias absolutas. Então, a ideia era o seguinte: criar novas formas e novas rotas. Dessa forma, quem conseguisse fazer isso, né, criar essas novas rotas, teria as monarquias aqui fortalecidas. Então, o ponto central aqui seria esse. Aqui, como a gente já comentou, né, o fortalecimento dessas rotas comerciais para chegar às Índias. Por que se queria tanto nesse momento chegar às Índias? Então, o objetivo aqui era fazer o quê? Conseguir as famosas especiarias, turminha. Então, a gente precisa lembrar, né, que o ponto central aqui, né, e a importância das Índias é por conta dessas especiarias. E aqui, né, o objetivo central nesse processo todinho aqui era fugir dos altos impostos e das altas taxas que era cobrado aqui, né, no mar Mediterrâneo, que era o único mar, né, que se tinha, era a única rota que se tinha para chegar às Índias. Então, o objetivo central aqui era fugir dessas taxas que eram altíssimas, tá bom? Então, criar uma nova rota era fugir desse alto preço que se tinha. Aí eu falei para vocês aqui, né, as principais especiarias, a gente não pode esquecer quais eram, tá bom? Então, pimenta do reino, a primeira, a gente já comentou em outras aulas, vou só reforçar aqui, né, a questão da noz moscada, tá bom? Cravo da Índia. Então, tudo isso, gente, a própria canela, tudo isso não era encontrado na Europa, tá bom? Então, eles tinham, né, e ajudavam muito a manutenção dos alimentos, né, conservar os alimentos. Então, tudo isso era muito importante naquele momento. E aí se tornava um produto caro e ficava mais caro ainda por conta dos impostos cobrados na rota que eles tinham até chegar, né, às Índias. Então, eram produtos que tinham uma alta taxação. E aí, para diminuir essa taxação, era necessário encontrar uma nova rota comercial, tá certo? Então, todos esses produtos aqui, né, a própria mostarda, tudo isso, né, vai ser o ponto central aqui, né, dessa nova busca de uma rota. E aí, minha gente, como eu falei para vocês, o resultado, né, como ele fala aqui, a consequência da expansão marítima, o resultado vai ser o quê? Que a gente deixa de ter uma única rota passando pelo mar Mediterrâneo e vai criar uma outra rota aí. Isso faz com que aquelas pessoas que sobreviviam cobrando essas altas taxas caiam aí, ó, em declínio. Principalmente as cidades italianas, né, que tinham esse controle ali do mar Mediterrâneo junto, né, com os árabes. Então, essas duas aí, né, ligação tanto às cidades italianas quanto os árabes, passaram por um processo de queda, tá bom? Então, vai marcando aí, vai pontuando que são pontos importantes dessa consequência aqui da expansão marítima, tá bom? E aí, outra coisa que a Pro quer que vocês, né, mensurem aí, guardem, anotem bem direitinho, é que justamente, né, foram fundamentais essa expansão para a transformação do sistema econômico, político, social, né, que era vivido na Europa naquele momento moderno. Então, esse renascimento comercial muda
também, né, fortalece também o novo sistema que estava surgindo, que era o sistema aqui das monarquias, tá bom? Então aqui a Pró cita para vocês essas principais consequências. Seguindo, né, ele vai pontuar aqui para vocês o deslocamento e a questão dessas consequências, tá certo? Então, quando a gente tem, né, uma mudança, né, e uma expansão do mundo que se conhecia, é uma consequência também desse processo das grandes navegações. Então, a globalização que a gente falou lá na primeira aula sobre esse processo, né, é uma das consequências. Então, eles deixam de vivenciar somente a questão ali, né, que eles conheciam, né, que era da Europa, Ásia e uma partezinha da África, e eles começam a ter, um mundo muito mais além, né? Eles começam a conhecer um território muito mais extenso. Então, essa questão aqui dessa expansão nas relações econômicas, políticas, tá bom? E até mesmo cultural, dá um dos pontos aqui dessas consequências também, tá certo? Houve a questão do deslocamento do eixo, como a Pró já disse anteriormente, que antes se ligava ao mar Mediterrâneo e depois passou para o Oceano Atlântico. Então aqui a Pró vai pontuando para vocês anotarem aí as consequências, vai aí registrando, tá bom? E também aqui colocando, né, nesse ponto das consequências, o fortalecimento de certas nações que começaram a fazer esse processo, né, de expansão aí, né, mais rapidamente. A gente pode citar, né, aqui a Inglaterra, a França, a Espanha e Portugal, tá bom? Que é quem começa aí esse processo todinho. Então, aqui a Pró vai listando para vocês vão aí anotando também. Seguindo, a questão da obtenção aqui do lucro a partir das grandes navegações. Esses lucros aqui era muito importante, né, para financiar as próximas, né, expedições, mas também para ter aí um sistema, né, estável colonial. Então, quando a pessoa tinha uma colônia, né, em outro território, ela se tornava mais poderosa, porque tudo que era produzido lá, ele apropriava de uma forma que a gente pode chamar de graça, né? E aí conseguia comercializar na Europa num preço aí altíssimo. Então, havia uma grande lucratividade, tá bom, turminha? Dominação, né, desses povos que eram, né, conquistados, então eles implementavam e colocavam a sua forma, né, de dominação aí. É outro ponto que precisa observar, né, a grande disponibilidade de metais preciosos, porque a gente precisa entender que nesse momento aqui, eles queriam encontrar era justamente a questão dos metais preciosos, tanto aqui o ouro quanto a prata, tá certo? E também a questão do acúmulo, né, de capitais desse processo todinho aí das grandes navegações para uma posterior aí revolução, uma posterior troca, né, de sistema. Lembrando que nesse momento aqui era mais poderoso quem acumulasse mais, tá bom? Então era essa a ideia aqui todinha. Quem acumulasse mais tinha mais poder dentro ali, né, do poder ali europeu. Seguindo, turminha, ele vai colocar sobre as teorias mercantilistas. Então, muita gente confunde e coloca a questão do mercantilismo, né, sendo somente o metalismo. Não, o metalismo é uma das bases para o sistema e as teorias mercantilistas. Tá bom, turminha? Então é muito importante que vocês entendam e gravem essa informação aí que a Pró tá colocando. Observa o seguinte, de quanto a quando a gente tem essa questão das teorias aí mercantilistas? Vai ser realmente aqui no período, né, do século 16, 17, 18, né, também a gente vai estar muito ligado a essa questão do mercantilismo. Até algumas nações, até o século aqui 19, né, o mercantilismo vai se estender. Mas ela é muito marcante, muito forte, né, é um momento que só acontecia isso entre o século 16 e 17. Isso foi possível devido a quê? Né? O que é que causou, né, essa questão aqui do mercantilismo? A centralização do poder das monarquias absolutas, tá bom? Então essas monarquias, por ter uma forma centralizada agora na figura do rei, facilitava esse sistema aqui mercantilista.
E também, né, a gente vai ter aqui o surgimento desse período, que a gente chama de período moderno. Saindo daquilo que a gente já conversou, né, em outros momentos, que a gente chamava da Idade das Trevas, e chegando a esse modelo aqui, né, econômico, chamado mercantilista, um modelo mais moderno para aquele momento histórico, tá certo? E a Pro coloca aqui o sistema, né, um esquemazinho, né, o Estado absolutista, né, o mercantilismo, que era a forma de você acumular, né, ligado a quem? Ao apoio da burguesia, que era quem financiava, e também ao Estado, que ia também manter aí a questão dos nobres, que você já lembra, que a gente já trabalhou bem direitinho aqui, o sistema, né, absolutista. Seguindo, a Pro queria colocar aqui a definição e as bases. Esse slide aqui ele é fundamental, tá bom? Vocês pausem aí, registrem, anotem, observa tudo direitinho. Por quê? Porque como é que a gente define esse sistema mercantilista, turminha? É o modelo econômico, lógico, evidentemente, né? É o modelo econômico, né, que vai organizar a economia naquele momento, baseado num conjunto de ideias e práticas econômicas, tá bom? Curge aqui a questão, né, das ideias e dos pontos era o quê? Acumulação de metais, porque quem tinha mais metais era mais rico, né? Balança comercial favorável, né? O protecionismo econômico, né, e a intervenção do Estado, né, o Estado monárquico na economia, tá bom? Então, essa é a definição aqui do mercantilismo, esse sistema econômico naquele momento. As bases, a Pro até fez a enumeração aqui para vocês, para ficar mais fácil. São 4 bases principais que eu já falei, inclusive, no tópico, no ponto anterior. Primeira base, a acumulação de metais. Quais metais? Principalmente o ouro e a prata. Dando aqui, gente, no mercantilismo, a questão do metalismo. Então, esse metalismo era o quê? Como eles entendiam que não tinham como você produzir ouro nem prata, né? E realmente, então eles diziam que a gente precisa acumular. Quem tiver mais, então é mais rico. Então precisa conquistar. Isso, né, fez aqui surgir a base do metalismo. Segundo, balança comercial favorável. O que é essa balança comercial favorável? Você tem que fazer o quê? Você tinha que ter um volume de exportações, ou seja, venda de produtos maior que o número de importações, ou seja, compra. Você tinha que vender mais do que comprar. Aí você tinha a balança comercial favorável, que é o segundo tópico aqui, né? A segunda base para o mercantilismo. Terceiro, qual é a terceira base aqui, né? O protecionismo econômico, ou seja, a elaboração de um conjunto de medidas, né, de proteção à economia interna. Cada um tinha que ter as suas regras para proteger sua economia ficar forte. Tá certo, turminha? Seguindo aqui a intervenção do Estado, né, a quarta base aqui. A intervenção do Estado. Então, o Estado ele ia intervir na economia, né, sempre que fosse necessário, né, que fosse possível, né? E aí essa intervenção ela ia acontecer de uma forma frequente, né, para poder regular essa economia. Então, slide super importante, a gente vai continuar aqui a importância do metalismo. Já falei para vocês desde o início da aula, né, o que significava o metalismo, que é uma das bases do mercantilismo. Não uma coisa não pode substituir a outra, tá bom? Então, é uma das bases. Então, observe. Então, esse metalismo aqui vai ser uma das bases do mercantilismo. E aqui, estava relacionada à acumulação de metais preciosos, tá bom? Então, a nação, ela era dita rica ou não a partir da quantidade de metais preciosos que ela acumulava. Por isso, a Pro colocou aqui as imagens para poder, vocês guardarem aí na cabecinha. Esses recursos eram empregados, né, aí por os reis, né, quando eles tinham esses recursos para as novas, né, expedições, né, e você encontrar aí os novos territórios. Então, turminha, a gente precisa entender que tá tudo relacionado, né, tudo aí muito ligado dentro do que a gente tá estudando aqui, tá certo? Então, hoje é pra gente reforçar a questão das consequências das grandes navegações. Ok? Na próxima aula a gente vai continuar falando desse assunto, mas essa aula é super importante, então vocês observem aí, vejam e revejam, né, quantas vezes forem necessárias, tá certo? Então, a Pro se despede agora aqui de vocês. Fiquem com Deus, aproveitem a aula e até o nosso próximo encontro, tá bom, turminha? Beijos da Pro.